Pai do Senhor, meus irmãos, com alegria que eu quero saudar a todos vocês na doce paz do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a Deus por estar aqui. Louvamos a Deus, adoramos ao Senhor porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Deus é fiel, está no controle, não perde batalha. Louva a Deus porque o crente só vence orando, guerreando, lutando, e depois de guerrear, ele vence as batalhas, as lutas e as pelejas. Quero agradecer a Deus pelos amigos, agradecer a Deus por aqueles que sempre estão em oração, orando pelas nossas vidas, intercedendo, não é? Louvo a Deus por isso, porque só o Senhor é quem faz essas coisas. Quero agradecer a cada um carinho, atenção, e sempre mandando mensagem dizendo: nós estamos sentindo a sua falta, pastor. Estamos sentindo a falta da live. Quero agradecer a Deus por vocês estarem sempre orando pelas nossas vidas. Tem momento que a gente se resguarda por um tempo, vem lutas, guerras, batalhas, mas nós somos vitoriosos no nosso Deus, não é? Deus é quem vence as nossas guerras e as nossas lutas. Quero agradecer porque o Senhor sempre levanta alguém, não é? A paz do Senhor a todos vocês, a Claudinha que está aqui entrando, a todos os irmãos, amigos que estão chegando aqui, pastores, inclusive meu pastor está aqui na live. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês, por tudo. Eu louvo a Deus porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Uma coisa eu queria refletir com vocês aqui, e com certeza nessa reflexão de falar algo da parte de Deus, porque a gente entra, na verdade, numa live para falar algo. Eu estou um pouco ausente, vocês sabem disso, alguns dias, mas entrei aqui para falar algo de Deus, algo da parte do Senhor, né? Eu louvo a Deus porque eu sei que em tudo a mão de Deus está sobre as nossas vidas. E Jesus, eu estava pensando exatamente isso. Jesus é o maior exemplo de tudo que possivelmente tenha passado e enfrentado nessa vida durante o período do seu ministério aqui na terra. E diante de tudo que ele passou e de tudo que ele enfrentou, em nenhum momento nada lhe fez parar. Nada lhe fez parar. É bem verdade que nos momentos de maiores dores da sua vida, no momento de maior complicação, em que tudo deveria ser consumado, em que as circunstâncias ou as situações seriam terríveis dele enfrentar, mesmo assim, ele foi até o fim e venceu todas as coisas. Vencer é algo que a gente exatamente sabe que é um desafio na nossa vida. Vencer algo que você já está preparado para vencer é fácil. Vencer algo que você nunca passou se torna difícil. Mas aí Deus, com a sua misericórdia, com seu amor que é grande, vai nos ensinando cada coisa, cada situação, para que a gente consiga alcançar outros níveis aonde Ele quer que a gente vá. E se Ele quer nos usar, a gente precisa ser refinado por Ele. Porque se a gente não for refinado, ou um instrumento afinado é muito melhor do que um instrumento desafinado. O instrumento afinado toca melhor, não é? E às vezes precisamos de afinação. E no processo da afinação não é fácil. Mas temos que vencer e chegaremos lá em nome de Jesus e alcançaremos as vitórias de Deus.
Não é fácil, não é? Mas alcançamos, e aquilo que a gente fala é exatamente aquilo que Deus nos testa. Não é? É Deus nos testa. Mas eu queria compartilhar com vocês um texto e queria aqui, nessa noite, se o Espírito de Deus me conceder, falar algo sobre esse assunto que por muitos dias, desde os dias que eu estou ausente um pouco por aqui, desejo, meu coração falar sobre isso. E eu estava pensando exatamente nessa palavra. Na verdade, esse texto, ele é falado em todos os evangelhos. Nos 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. E também é falado lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Também fala desse texto. E ele é um pouco assim, muito pouco comentado, mas um texto muito profundo. Ele fala o coração do homem, e não só através da palavra de Deus, que Deus fala o nosso coração, mas ele mexe com a nossa vida. Esse é um dos textos que mexe com a gente. Como é que alguém, escute isso, que convive com Jesus consegue fazer algo contra ele? Então esse texto é que, eu sempre falo, Deus dá oportunidades a alguém, e é verdade que alguém sempre põe a perder as oportunidades. É muito difícil alguém ter o discernimento de Deus e agarrar aquilo que Deus está lhe dando, ou que Deus está lhe concedendo como uma oportunidade. E aí você tem que ter o discernimento de Deus para entender exatamente o tempo em que Deus está lhe concedendo uma vitória e você não jogá-la fora. Aproveitar a oportunidade que Deus está lhe dando. Nós estamos passando por um processo bem complicado nesses dias. Eu não li ainda não, mas daqui a pouco eu vou ler o texto. Nós estamos passando por um processo de muitas dificuldades e enfrentando muitas situações, não é? Enfrentando muitas adversidades, situações terríveis na nossa vida, situações que nós não gostaríamos de passar, nem tampouco de enfrentar na nossa vida, mas a gente sabe que a gente não pode parar. Nós não podemos parar diante da guerra e diante das situações. Como eu disse, Jesus é o maior exemplo de não ter parado. Jesus é o maior exemplo de não ter parado diante das situações que ele enfrentou. Mas esse texto fala algo que parece ser tão contemporâneo, algo que aconteceu há tantos ou muitos anos atrás, mas que parece ser algo tão presente nesses dias que nós estamos passando nessa vida aqui. Quero louvar a Deus por cada um irmão que está aqui, pastores, amigos que estão mandando a paz, que estão entrando, que estão chegando agora. Fique aí ligado. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para falar ao seu coração nessa noite. Vamos ao texto. Alguém está pedindo o texto, então eu vou ler o texto. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 27 e versículo 28. É algo que choca, mas fica quieto, porque Deus quer falar com você aqui nessa noite. É algo que choca. Porque um evento está acontecendo e algo que choca. Quando a gente lê o texto, diz assim, o capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu João, e o versículo 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes? Faze-o depressa.
28. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. João, capítulo 13, versículo 27 e versículo 28. A Bíblia fala nesse texto aqui da última ceia. Jesus chega a dizer isso no Evangelho, que desejava estar com os discípulos, era desejo dele, antes da sua partida, participar com eles deste momento. E esse momento é algo muito profundo, porque nesse momento há um mistério que está acontecendo. Algo está acontecendo e eu acho isso maravilhoso, porque os seus discípulos, na mentalidade deles, disseram: mestre, olha o que eles pensaram. Mestre, onde vamos preparar a ceia? Na mentalidade deles, eles não sabiam o que ia acontecer. Só que Jesus já sabia o que iria acontecer. Todas as coisas. Como Deus, ele sabia do que iria acontecer. É bem verdade que muitas das coisas que ele iria enfrentar, supostamente, ele pediu ao Pai em uma certa ocasião que livrasse ele de algumas situações. Mas era necessário que ele passasse por aquilo. Se Jesus não tivesse enfrentado a cruz, provavelmente nem eu e nem você estaríamos aqui para contar história. Mas se ele enfrentou a cruz e venceu o mal, então nós estamos aqui e seremos vitoriosos, porque ele foi vencedor. E por isso nós seremos vencedores. Jesus chega para os discípulos e diz para eles assim, olha a mentalidade de Jesus para com os discípulos. Mestre, onde é que a gente vai preparar? O que o Senhor está dizendo? Não, eu quero preparar uma ceia. Mas Senhor, aonde? Ele disse, olha, vá à cidade. Olha a mentalidade do Senhor, Claudinha. Olha a mentalidade de Deus. Olha a mentalidade de Jesus. Vocês vão à cidade. Eu já falei por diversas vezes isso aqui. E é isso que nós precisamos viver. É algo que ninguém está vendo, mas que você vive, porque você crê em algo sobrenatural que está acontecendo aqui. Para que eu fale aquilo que Deus colocou no meu coração, é necessário que eu fale sobre a história. Para que você entenda melhor. Jesus assim, vá à cidade, você vai encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Você segue ele. E quando ele chegar na casa dele, ou quando ele chegar, esse cego chegar na casa onde ele vai, você diz lá o homem principal, ou o dono da casa, é aqui que o Senhor disse que a gente deveria preparar o banquete. Jesus já conhece todas as coisas, porque para ele não há dificuldade. Escuta isso aí. Para ele não há dificuldade. Para mim há dificuldade. Para você há obstáculo. Mas para Deus não há obstáculo nenhum. Ele enfrenta, conhece tudo e é sabedor de todas as coisas. Ele está vendo o que está acontecendo antecipadamente. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que a gente serve, que a gente adora. Vá na cidade e encontrará um homem com cântaro. Siga ele até o lugar. Quando você chegar ao lugar, diga, esse lugar, o Senhor disse que seria o lugar aonde nós iríamos preparar a ceia. Parece que Jesus vai tranquilizando os corações. Tranquilizando os corações, porque o desejo de Jesus era participar com seus discípulos. E Jesus sabia o que iria acontecer naquela ceia. Naquele banquete. Dos que iriam demonstrar para ele amor. Dos que estavam ali planejando algo contra a sua vida. É isso mesmo. Pastor, estavam planejando mal contra ele? Sim. Mas nada, escute, nada o deteve dele fazer o que ele desejava fazer. Mas pastor, e o que era que estavam planejando? Estavam planejando vendê-lo e matá-lo. Como
Como alguém planeja algo contra outra pessoa que só fez o bem? Que só fez o bem. Que o chamou e o comissionou como seu discípulo. É bem verdade que a Bíblia vai citar que existia o filho da perdição e que uma hora ele iria se revelar. Supostamente ele iria se revelar. E é isso mesmo. Num banquete acontece de tudo. No banquete, naquela ocasião, daquela preparação em que Jesus iria ser assunto, iria assunto ao céu, iria ter com o Senhor, iria se encontrar com Deus, mas antecipadamente ele prepara uma festa. Ele prepara uma festa, tudo preparado por ele. Naquela festa, Jesus está. E naquela festa, escute isso, naquela festa, Jesus está. E naquela festa, Satanás também está. Que coisa terrível, não é? Por quê, pastor? Porque ele está observando. Ele está olhando o que está acontecendo. Era Jesus cumprindo o seu objetivo, mas o diabo olhando. Só observando a ocasião em que ele ia agir. Veja o quanto o poder do Senhor é grande, mas veja o quanto o diabo é sagaz. Perceba isso. O quanto Satanás é terrível. Nesse texto, retratado por alguns dos seus discípulos, também retratado e falado, não é, no Evangelho, nos Evangelhos, fala exatamente de cada detalhe que aconteceu naquela ocasião. Fala de algo que chocou os discípulos. Fala de algo que o texto chega a dizer, o preço da traição. Que coisa pesada. Não é? O preço da traição. Jesus é o único que passou por tudo que você possa imaginar para me entender. Para entender você. Jesus enfrentou a traição para que sentisse na pele exatamente a ação terrível do inferno contra ele, mas nem tão pouco fez com que ele desistisse de cumprir o que ele queria cumprir. Eu vou abrir um parênteses. Eu não sei aonde você está, em que condição você se encontra. Mas eu quero dizer que Jesus passou tudo e todas as coisas para que pudesse entender você. Para que pudesse entender você. Jesus, apesar de ser Deus, a Bíblia diz que ele humilhou-se. E nessa humilhação ele teve que enfrentar essas situações para que entendesse a mim e a você. Sabe que preço é esse? O preço da traição é o preço da ingratidão. Como alguém consegue ser ingrato com você que foi só ajudador, só deu a mão, só abençoou, só mostrou, só ensinou, só ajudou nos momentos mais difíceis da vida? Como? Jesus enfrentou isso. Dá para entender que dor ele passou? Você sabe quando você, irmã Quitéria, faz algo para alguém e que você tira além do que você pode fazer? Uma vez a senhora contou uma experiência para mim e a senhora falou exatamente isso. Eu fiz tudo, pastor, por alguém. E
quando eu pensei de que alguém iria pelo menos olhar para mim e lá no momento final dizer assim, obrigado. Alguém se virou contra você e você fez tudo contra aquela pessoa. Você sabe o que Jesus estava sentindo aqui na festa? Sabe qual é o sentimento de Jesus na festa? Alegria. Mas ele sabia que iria ser traído. O sentimento de Jesus aqui nesse banquete, na ceia, era de alegria. Porque Jesus sabia que era a última ceia que iria participar com seus discípulos. E esse era um momento de maior alegria. Ele iria enfrentar a cruz. Mesmo assim, ele estava alegre. E alguém sentado junto a ele, planejando a sua morte. E ele teria que passar. Enfrentar alguém que supostamente você colocou para sentar à sua mesa, comer do seu pão, se alimentar daquilo que você tem, no momento que você deu a mão, no momento que você ajudou, e você se comportar como rei à mesa, é algo extraordinário. É algo tremendo. Você está passando por uma situação difícil, em que você olha e diz assim, eu não acredito que você fez isso comigo. Não é assim, né? A gente não passa por isso? Só que Jesus já sabia do que ia acontecer. E ele fez com que a história ficasse registrada para que eu e você, quando passasse, entendesse que ele também sabe exatamente o que é, não só traição, como ingratidão, que é uma das coisas mais terríveis. Quando você faz algo para alguém e alguém se vira contra você. Não é? Não é triste? É doloroso? É difícil? Jesus já estava vendo a cena do que ia acontecer, mas estava alegre no banquete. Nada iria atrapalhar o momento dele naquela ocasião. Era despedida. Aí Jesus olha para os seus discípulos e olhando para eles e disse assim para eles assim, ei, olhem para mim, a festa está boa? Vocês estão se alimentando? De todas as coisas que faziam parte da mesa naquela ocasião, de todos que estavam ali participando do banquete, ele olhou e disse assim, um de vocês vai me trair. Jesus nunca deixou nada sem que não quisesse revelar, deixasse oculto as coisas. Nunca. Jesus nunca deixou as coisas ocultas dos homens. Jesus era tão verdadeiro que chegou a dizer assim para eles naquela ocasião da festa. Tá bom aqui, não tá? Tá. Maravilha, não é? Sim. Temos aqui o pão, o vinho, o cordeiro, temos aqui as ervas amargas, temos aqui tudo, a preparação da mesa, a mesa preparada, tudo preparado sobre a mesa, todos os alimentos que representavam aquela ocasião. Aí Jesus disse assim, ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um de vocês vai me trair. Chocou os discípulos. Foi um choque naquela ocasião. Você sabe você viver com alguém ou conviver com alguém por toda a sua vida, por todo o seu ministério, por todo o tempo na sua vida, por toda a ocasião da sua vida e na hora em que você não espera alguém fazer algo que você nunca imaginou? Já passou por isso?
é horrível, porque terrível é Deus. É horrível. É uma sensação pior que o ser humano pode imaginar, de alguém que conviveu com você a vida toda e lhe traiu. Lhe deu um golpe que você não esperava passar. Que dor. Essa dor ultrapassa e ela vai até a alma. É tão horrível que ela ultrapassa a alma que chega a doer. Chega a doer nos ossos. De tão horrível que é. E Jesus estava naquela ocasião da festa a abrir o leque para os seus discípulos, disse a verdade: um de vocês hão de me trair. Um de vocês há de me trair. Jesus traz as claras, mostra a realidade do que está acontecendo na festa, porque Jesus não encobre nada, Jesus revela as coisas naquela hora, daquele momento, daquela festa, e Jesus chega a dizer para os discípulos, chega a dizer para eles. Aí eles chegam a perguntar entre eles: quem é, Senhor? Será eu? E o outro: será eu? Será eu que vou fazer isso? Será eu que vou fazer isso? E cada um foi dizendo entre eles: sou eu. É eu, Senhor, é eu. Aí o Senhor Jesus disse assim: aquele que molhar o molhado, ou pão molhado assim, ó. É esse. Esse que molhar comigo, no mesmo momento em que molhar comigo o pão, esse será o traidor. Mesmo assim, os olhos dos discípulos estão ali sem entender do que Jesus está querendo revelar, e eles estão sem entender. Não há revelação ainda sobre a mente e o entendimento dos discípulos, porque eles ainda ficam aéreo, voando, sem entender. Jesus: aquele que molhar comigo o bocado, esse é o que há de me trair. Quando Jesus vai molhar, aí Judas, o que era Iscariotes, molhou com ele no mesmo momento. Aí a Bíblia diz assim: e após o bocado, escuta isso aí, após o bocado, entrou nele Satanás. Na mesa, sentado com Jesus. Ele molha o bocado junto a Jesus. E na mesa, ele olha e bota. Quando ele bota o bocado junto com Jesus, não é? Molha o pão junto com Jesus. Naquela ocasião, entra nele de frente com Jesus, olhando para Jesus ou do lado. Eu não sei em que posição eles estavam naquela ocasião, mas naquele momento que ele molha, ele olha assim. Quando ele olha para Judas, e ele diz: entrou nele Satanás. Era ele mesmo. O próprio. É terrível, não é? É forte demais, né? Quando Jesus olha para a mesa, vê os discípulos e vê Satanás na mesa, porque o diabo entrou em Judas. Entrou nele, naquela ocasião. Jesus vivenciando aquela situação e vivenciando aquele momento em que estava naquela mesa, Jesus olha para ele e diz assim: o que você tiver de fazer, faça depressa. Nós estamos aqui num banquete, mas o que você tiver de fazer, faça com pressa. Se apressa a fazer. O que você tiver de fazer, execute o que você quiser executar, mas ai do filho do homem, que por ele é traído. Você quer fazer? Faça. Mas saiba que uma cobrança vai chegar sobre você. Pode ser que não seja agora, mas virá algo sobre sua vida. E isso é forte. É profundo.
Quando a gente olha para o texto bíblico, e aí a gente passa desapercebido no texto, mas geralmente nós que somos assembleanos e que muitas vezes estamos em alguma congregação, em algum outro lugar, e aí a gente vai ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, e às vezes passa desapercebido, mas nunca mais vai passar desapercebido essa história para você. Versículo 23, porque aí começa a partir do versículo 23 que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Escute isso. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Quando você ler, ou quando o pastor ler, você não vai mais se esquecer desse texto que eu estou lendo aqui. Na noite em que foi traído, o sentimento de Jesus naquela ocasião da sua traição, em que Jesus estava na mesa, o diabo estava ali e alguém estava arquitetando um projeto de traição. Sim, iria acontecer a redenção, só que alguém estava planejando algo e tudo estava dentro do controle e da permissão do Eterno, e que o que iria acontecer, deveria acontecer para a glória e louvor do nome dele. Quando eu olho para esse texto e vejo que naquela ocasião, naqueles discípulos com Jesus, em que o diabo entra em Judas, e aí você olha para o texto e percebe o preço da traição, porque eles se alegravam, escute isso, eles se alegravam porque pensavam dar a Judas dinheiro pela entrega que ele estava fazendo naquela situação. Meu Deus. Você sabe quando alguém planeja uma coisa terrível, mas que o Senhor sabe de todas as coisas, mesmo que elas sejam mais ocultas possíveis? Sabe quando alguém está arquitetando algo para acabar com você, para destruir a sua vida, e você está atento? Leborg, herg, razemia. E que Deus, que é tão lindo, tão grande, tão poderoso, que se revela antecipadamente para que a ação do inferno não venha de supetão e lhe pegue de alguma maneira despreparado, mas que Deus está preparando você para passar por um processo que ele antecipa para você o que você vai passar. Geralmente, e isso é emocional, a gente geralmente fala com a emoção, ou geralmente a gente fala daquilo que a gente passou ou daquilo que a gente está passando. Quando a gente fala sobre o texto com prioridade ou com muito mais prioridade, a gente possivelmente deva ter passado por alguma situação parecida. Quando você olha para o seu filho, quando você olha para o seu marido e você nunca imaginou passar por aquilo. Alguém uma certa vez chegou para mim e disse assim. Disse assim para mim. Na verdade aconteceu isso várias vezes. Nossa, como você é bonito. Eu disse, não, sou feio. Olha, você é tão lindo. Não, sou feio. Na hora me veio aquela palavra no meu coração, na minha alma. Você pode até rir. Mas veio naquele momento, veio na minha alma, aquele momento, bradou na minha alma. Eu disse assim, eu não mereço, Deus não merece, minha família não merece. É questão de escolha. É questão de escolha. Você escolhe o que quer passar. E eu olhei para minha esposa, para os meus filhos, para minha casa, para o meu Deus, para a minha vida. Eu disse, eu não mereço isso.
Você é muito bonita, mas eu não quero você. Minha filha, olhe, eu sou casado. Já fazem 25 anos, vou fazer 25 anos que sou casado, com a mesma mulher. Graças a Deus, minha esposa não merece isso. Desculpas, tudo bem. Pastor, o senhor mudou para a pessoa? Não mudei. Por quê, pastor? Porque eu não devo mudar, não. Quem sou eu para julgar alguém? Por que, pastor, o senhor excluiu, tirou alguém? Não, tirei ninguém, não excluí ninguém. Não sou de excluir ninguém. Já alguém me excluiu, mas eu não excluo ninguém, não. Por quê, pastor? É uma fase, passa. Quando você é crente e entende que você tem algo maior na sua vida e que aquilo que Deus lhe concedeu, que por muito tempo você lutou por aquilo, que você guerreou por aquilo, que você lutou por aquilo, que você venceu por aquilo, você não consegue ceder a algo que vem contra a sua vida, porque vem a mente e a questão na sua alma e no seu entendimento e dizer assim, não, eu não mereço essa ação passageira que vai destruir a minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você é assim, glorifique a Deus. Se você também é assim, glorifique ao Senhor, porque você honra primeiro a Ele. Bendito é o nome de Jesus, apesar de muita gente querer colocar você ou querer denegrir a sua imagem, acabar com você, dizer tanta coisa, falar tanta coisa, porque fizeram isso comigo. Tentaram me destruir. E os amigos que se diziam amigos fugiram, desapareceram, saíram da minha vida. De todos que eu dei a mão, de todos que eu orei, de todos que Deus me usou, de todos que o Senhor falou, todos eles Deus cumpriu tudo, mas eles desapareceram e eles foram dar ouvido a Satanás e ao inferno que estava falando mal contra mim. E o Senhor, na hora em que eu queria responder, que eu queria dizer, mas eu já estava morando nos Estados Unidos e eu queria falar, mas eu queria falar, e o Senhor disse assim, feche a sua boquinha, bote a sua língua quietinha na sua boca e no tempo eu vou mostrar que eu sou na sua vida. No tempo eu vou mostrar que eu sou na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou crente e eu respondo por mim. Quem responde pela minha esposa é ela. Eu acho que ela é crente, mas quem ela responde é ela. Meus filhos, quem responde por eles não sou eu. Eu apenas os ensinei. Se eles não se comportam como eles deveriam, é questão deles. Crente sou eu. Eu respondo por mim. Não olhe para os meus filhos e não entenda que eu não esteja instruindo. Eu já o instruí. Mas não compare eles comigo. Eu posso dizer, sou crente. Por eles, quem responde é eles. E eu louvo a Deus, porque assim Deus me ensinou a ser. Nunca os obriguei, nunca o impus em nada a nenhum deles, nem disse nada acerca de alguns deles, nem os proibi em nada. Apenas os instruí a ser fiéis a Deus. Porque eu disse a eles, se vocês forem fiéis a Deus, se vocês forem fiéis ao Senhor, Deus vai ser fiel com vocês até o fim da vida de vocês. Mas se vocês deixarem Jesus, é arriscado vocês ficarem e não ter a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Bendito é o nome do Senhor para sempre. De certo. Jesus também deva ter ensinado os seus discípulos a como eles deveriam ser. Mas a ganância se apoderou de alguém. E além da ganância, alguém que estava junto a Jesus não era verdadeiro.
Já pensou, irmãos, você está com alguém que acha que no convívio que você está, e você acha que ele é verdadeiro, e de repente você descobre que ele é apenas um mentiroso, um trapaceiro, um enganador, está perto de você, mas ele não era aquela pessoa que você achava que ele era? Exatamente isso aconteceu com Jesus. Era no momento em que Jesus iria ser assunto ao céu, iria junto ao Pai, iria morrer, iria padecer, iria enfrentar a cruz. E engraçado, ele teria que passar por aquilo. No momento de festa, Jesus se revela àqueles homens que estão ali, mas a ganância, mas além da ganância, Satanás entrou no coração dele. Porque a Bíblia deixa bem claro que ele cuidava da bolsa. Era como se fosse um tesoureiro. Então ele cuidava da tesouraria, do dinheiro. E que possivelmente Jesus o mandava a ele comprar alguma coisa. E que possivelmente Jesus mandasse ele fazer alguma coisa. E que naquela ocasião ele era alguém preparado para exercer aquela função. Por isso Jesus deixou com ele. Você vai ser o tesoureiro que vai cuidar das coisas aqui. É você. Na hora de comprar, na hora de fazer qualquer coisa que seja relacionada ao dinheiro, é você que vai fazer. Só que na hora em que ele estava tratando do que não era dele, exatamente isso. Tem gente que está tratando e olha assim o dinheiro, ó. E olha assim o dinheiro, ó, mas não é dele, é de Deus. Entrou nele a ganância, foi se apoderando mal sobre a vida dele, e ele começou a destilhar exatamente isso, toda a maldade que havia dentro do coração dele. Eu acho que eu vou tirar proveito em cima de Jesus. Eu acho que se eu vender ele, eu vou adquirir algumas moedas de prata. Eu acho que eu vou me dar bem. Se eu vender a ele, eu vou se dar bem naquilo que eu estou fazendo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Tem pessoas que exatamente assim. Elas querem se dar bem em qualquer custo. Nem que seja para atrair alguém, para vender alguém, para acabar com a vida de alguém, mas ela quer sair no lucro. Você conhece alguém assim? Que palavra forte, né, pastor? A palavra é muito forte. Mas a palavra é de Deus. Você sabe quando alguém está planejando algo que quer destruir a sua vida ocultamente e que você, pelo Espírito de Deus, conhece tudo o que vai acontecer? Eu estou vendo. Eu estou observando. Eu sei o que é que você vai fazer. Eu sei qual é a sua intenção. Eu conheço exatamente aquilo que você está pensando. Quando você enfrenta esse tipo de situação, é exatamente isso, porque algo está prestes a acontecer na sua vida. Deus está te dando uma capacidade mais elevada ainda para que você entenda que grande é Ele na sua vida. Porque quando você vê a ação do inferno ou a ação do inimigo, quando ele quer se tornar alguém maior do que Deus. Aí a Bíblia diz que o Senhor disse assim, olha, grande aqui sou eu. Você não é grande. Desça. Não, eu vou subir até o cume, até o lugar mais alto, eu vou se tornar como Deus. Aí Deus diz assim, não, grande aqui só tem eu, desça. 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 Aí a Bíblia diz, que Jesus diz assim, eu vi você, Satanás, como um raio que caiu do céu. Eu vi, quando você caiu, o Senhor disse assim para ele, grande aqui só eu, tá? Desça. Você não é nada. E isso nos traz um grande ensinamento. Por quê?
Porque quando alguém se achar que está governando, que está reinando, que está podendo, que está se achando, que é alguma coisa, aí Deus diz assim, agora chegou a minha vez. Eu vou agir. Aí quando ele age, aí ele começa a se revelar e a mostrar a glória dele e o poder dele. E a presença de Deus é tão real que a presença de Deus destrói o inimigo, dissipa toda ação de Satanás. Mesmo que seja ocultamente que alguém esteja passando e que alguém esteja enfrentando. Olhando para o texto e vejo que esse texto tem muito o que se falar. Falando sobre a Santa Ceia, a última Santa Ceia, o momento em que Jesus estava alegre com seus discípulos, o momento em que alguém iria se revelar traindo o Senhor. Tem muito o que se falar aqui. Muito o que se falar. Mas eu louvo a Deus por esse momento aqui na live. Para que você entenda uma coisa. Apenas uma coisa que eu quero dizer pelo Espírito de Deus. Naquela ocasião em que tudo aquilo aconteceu. Tudo aquilo aconteceu. Jesus estava cumprindo a sua missão. Com dor, com traição, com sofrimento. Nos níveis mais terríveis que estava enfrentando ali. Mas ele estava cumprindo a sua vontade. Porque vem coisa que quer nos parar, né? É um baque tão forte, né? E a Bíblia diz que ele passando por aquilo, na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, versículo 21 do capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem a quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que o tal homem não havesse nascido. E aí, Marcos vai descrever o momento da ceia. Jesus sendo traído naquela ocasião. Ele está servindo a ceia. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoou e partiu e deu-lhe. E disse, tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando também o cálice, deu graça. E todos beberam dele. E disse-lhe também, este é meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos é derramado. E ele deixa uma promessa maravilhosa. Versículo 25. E em verdade vos digo que não beberei deste fruto da vida, até que naquele dia eu beba de novo do reino de Deus. Lindo isso. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Veja toda a encenação daquele cenário. De Deus no controle de todas as coisas. Jesus sendo traído por um dos seus discípulos. Supostamente seria entregue com um beijo. E quando Jesus, na noite em que foi traído, naquela ocasião, Jesus olha para ele e ele o beija. Jesus olha apenas para ele e diz, amigo. E o amigo era verdadeiro. Que coisa forte. E Jesus sai alegre para o Monte das Oliveiras e canta um hino. Alguém chega a dizer para mim, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da luta, e algum amigo, irmão diz assim, pastor, você está sofrendo? Cante o hino. E alguém, na hora do sofrimento que você está enfrentando, alguém chega para você e diz assim, pastor, Jesus vai lhe dar vitória. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
E aprenda mais uma coisa. Se você não sabe dizer nada, fique calado. Apenas entenda uma coisa no que eu vou lhe dizer nessa noite aqui para você entender as coisas de Deus. Se você não tem uma resposta para alguém que está numa guerra, fique calado. Apenas diga para aquela pessoa: eu estou orando por você. Porque se você não tem resposta, é melhor você ficar calado. Porque exatamente quem está numa guerra tremenda, numa guerra ferronha, em uma peleja terrível, não quer ouvir de alguém dizer: cante um hino. Ou faça qualquer coisa. Diga para ela: eu estou orando por você. Você vai ajudar muito mais do que você dizer qualquer coisa. Porque a pessoa vai tentar mostrar para outra que está dizendo assim: cante, Deus, você vai vencer, você vai vencer. Você nem sabe qual é o bocado que a pessoa está passando. Ou a guerra que a outra pessoa está enfrentando, você não sabe aonde ela está. Quem sabe está no fundo do poço. Ou morta espiritualmente. Já longe de tudo. Quando alguém manda mensagem para mim, quando um amigo meu manda uma mensagem para mim, eu estou numa luta, eu disse: eu vou orar. Eu não posso lhe dizer nada agora. Mas eu sei que o meu Deus pode falar para mim e eu falar para você. Eu não tenho palavras para dizer ou nenhum momento expressar para você alguma coisa. Eu não quero ferir o momento daquele homem e daquela mulher. Eu apenas digo para ela: você vai vencer. Ou na hora da ocasião em que Deus mandou eu lhe dizer. Porque aí quando Deus está falando, aí é outra coisa. Porque quando você está falando a alguém, naquela ocasião em que Jesus estava enfrentando o processo, enfrentando a guerra, enfrentando o momento, possivelmente, alguém chegou a dizer algo que Jesus repreendeu. Jesus disse que iria ser entregue e de repente o mesmo Pedro que disse: só tu, Senhor, só tu tem palavras de vida eterna. Só tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só você é o único caminho, não tem outro. O mesmo que proferiu essas palavras. Em outra ocasião chegou para Jesus e disse, na mesma ocasião, logo depois, disse para Jesus: Senhor, mas não precisa que o Senhor padeça por mim, ou faça isso por mim, não. Não faça isso, não. Na mesma ocasião, Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Porque a ti não compete saber as coisas do reino dos céus. Tu só sabes das coisas terrenas, mas das coisas celestiais tu não entende. Jesus chega naquela ocasião para Pedro, não para Pedro, mas o que estava usando a boca de Pedro, e disse: você não sabe o que você está dizendo, Pedro. Eu não estou fazendo porque estou sendo obrigado. Eu estou me entregando porque eu quero me entregar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Enfrentar uma guerra, enfrentar uma luta e ser exemplo como Jesus. E olhando para isso aqui, Jesus deixa uma promessa diante de toda a situação que ele está enfrentando. Ele disse assim: eu só vou participar de outra ceia dessa no reino de Deus. Quantos que estão aqui e que são escolhidos pelo Senhor, assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Sentaremos e dizemos: vencemos os piores bocados que a gente poderia ter passado e enfrentado na vida. Eu sei que naquela ocasião em que Jesus sai cantando um hino, porque quem está triste, ora, quem está alegre canta. Jesus cantou um hino porque estava feliz. Tudo estava acontecendo e que toda a profecia estava se cumprindo e era necessário se cumprir, apesar de toda a traição que ele estava enfrentando. Eu quero dizer uma coisa para você, porque eu não poderia deixar de falar essa palavra e não trazer algo de Deus aqui no finalzinho
dessa mensagem? Ou você acha que Jesus não enfrentou tudo por você? Ou ele não sabe exatamente a dor da alma que você está enfrentando? Será se você não sabe, e não entende, não compreende que toda essa situação, todo esse vexame que você está enfrentando e passando, ele não passou? De toda essa guerra, de toda essa aflição, de todo esse gemido, de toda essa guerra, de toda essa luta, será se você que está passando, ele não sabe? Sim, sabe. Mas nos deixa uma lição. Se fortaleça. Tenham força. Alguém chegava a dizer para mim, hoje, apenas um versículo, e eu fiquei maravilhado com aquele versículo, quando aquela irmã falou para mim, e eu vi algo que parece que você já pregou tanto, já falou tanto, e aí quando eu olhei para aquele texto, ela mandou assim, disse assim, Deus me deu esse texto para mandar para o senhor. Eu não sei o que o senhor está passando, eu disse, mande. Ela mandou 2 Crônicas 20, 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força. E isso deixou marcado a minha alma. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que veio contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Tem hora que falta força, né? E era exatamente o que o povo estava passando naquela ocasião. Força. Acabou. Nós não temos força, Senhor. Nós não somos de ferro. Ele sabe, irmão, que você não é de ferro. Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe até onde você enfrenta essa guerra, essa luta, essa prova. Ele sabe até onde você vai. Ele sabe exatamente aonde é que está doendo. Ele sabe. Olhe, Senhor, nós não temos força perante essa multidão. Porém, os nossos olhos estão fixados no Senhor. Força a gente não tem, não. Mas a gente confia em ti. Os nossos olhos estão voltados para ti. Nós não temos a capacidade desse exército que se levantou contra a gente, não. Nós não temos força para enfrentar essa guerra que vem contra a gente, não. Nós não temos força, não. Mas nossos olhos estão postos em ti. Acabou a força, foi? Que não acabe a confiança. Acabou-se a força, mas que não acabe a graça de Deus na sua vida. Porque se existe a graça, existe o favor de Deus sobre sua vida, e o milagre de Deus vai acontecer a qualquer momento da sua vida, e Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua história. Ele vai mostrar que Ele é Deus na sua história. Eu não sei em que etapa você está, se já está da metade para o final ou se já está no final. Mas a Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Se você já está na fase final, tenha certeza que você vai cantar, como Jesus cantou, um hino, adorando e dizendo a Ele, Senhor, você venceu por mim. Você guerreou por mim. Você entrou onde eu não poderia entrar. Eu não poderia entrar. Tem coisas que a gente gostaria de compartilhar. Não é? Tem coisas que você gostaria de trazer a verdade aqui, não é? Tem coisas que você gostaria de dizer assim, não é? Tudo. Mas não diga não. Não diga não. Sabe por quê? Porque há um justo juiz. Há um justo juiz que guerreia as suas guerras, que vê as suas pelejas, que vê todas as coisas que estão feitas, até mesmo ocultamente contra a sua vida. Você sabia que existe um céu que está em ação ao seu favor, mas existe um inferno que está contra você? E que tem muitas dessas pessoas que dão lugar a Satanás e deixam o diabo entrar, e eles são usados pelo inimigo para tentar contra a sua vida, contra a sua integridade, contra a sua moral, contra aquilo que é seu, mas não vai prevalecer contra a sua vida. Enfrente o bocado, a guerra, a prova. Enfrente a luta, enfrente a adversidade, enfrente a situação contrária. Mas a qualquer hora,
E a qualquer momento, Deus vai surpreender você com a vitória que Ele tem preparado para a sua vida. A dor é intensa, a luta é travada, mas Deus vence todas as guerras e todas as pelejas e todas as situações contrárias contra o inimigo, contra a ação do inferno contra a sua vida. Escute aí, escute o que eu vou lhe dizer. Jesus enfrentou tudo aquilo. E era necessário enfrentar, e era necessário passar por aquela traição, dor, sofrimento, para obter algo extraordinário e para que pudesse passar e enfrentar, e eu e você saísse vencedor diante de toda essa situação. Quantos são vencedores aqui? Mesmo com os bocados mais amargos e difíceis, com as maiores traições e ingratidões, quantos vencedores estão aqui? Venceremos a guerra, venceremos a peleja e seremos vitoriosos no nosso Deus. Quando o Senhor me trouxe esse texto do capítulo 13 do livro de João, e que quando eu li sobre esse tema e vi o que Jesus passou, eu entendi apenas algumas coisas que o meu coração ardeu, a minha alma ardeu. Passe. Eu passei. Eu venci. Eu vou lhe dar força. Você vai vencer. Se eu venci, você também será vitoriosa. Você também será vitorioso. Enfrentar ingratidão, traição. Enfrentar situações contrárias que lhe deixam para baixo. E as piores angústias da sua alma. Mas saiba que o seu Deus está no controle. E que Ele não muda. E que Ele é Deus na sua vida. Lobre redebre vassia. Nebrebre obradasse. O Espírito de Deus me diz, né? Fala comigo. Uns dias ausentes aqui. Mas Jesus está aqui. Eu estava ontem numa reunião de oração com uma irmã na casa de um amigo aqui perto. E aí a glória de Deus desceu naquela casa, como de todas as vezes que desceu, das vezes que nós fizemos orações naquele lugar. Na casa de uma amiga minha aqui, uma empresária amiga nossa. Mulher de Deus, muito cheia de Deus. E a glória de Deus desceu naquele lugar. Aí Deus usou muito a boca da irmã Jacira Ferraz. Ela é lá do Rio de Janeiro. Deus usou a boca dela. Mas Deus mostrou algo tremendo naquele lugar que impactou o ambiente. Quando Jesus disse assim, escuta isso aí que eu vou dizer, que é para fechar esse momento aqui. Alguém está lá fora, escuta isso aí, alguém está lá fora tentando roubar aquilo que Deus já lhe deu. E não é exatamente isso, irmãos. Nós estamos enfrentando uma guerra espiritual tão terrível que alguém está tentando roubar, já tentando investir contra a sua vida daquilo que Deus já lhe deu. E você acha que Deus não lhe deu ainda, mas já está com você, Deus já lhe concedeu. E alguém quer roubar o que Deus já lhe deu. Naquela ocasião. E quando ela disse assim, aí Deus usou a boca do irmão, dizendo uma revelação, diz assim, eu vejo um vexame lá fora, olha a coisa, eu vejo um vexame lá fora, uma coisa lá fora, uma coisa terrível lá fora, como alguém está dizendo assim, eu vou roubar o que Deus acabou de dar aqui. É exatamente isso. O que Deus lhe deu, ninguém vai arrebatar das suas mãos, porque Deus lhe deu. Já é garantido. Toda investida do inimigo cairá por terra e Deus já lhe concedeu e não vai
ser executado o plano do inferno contra aquilo que Deus disse que seria bênção. Se Deus disse que iria cumprir, ele vai cumprir. É verdade. Alguém está citando aqui Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. É essa a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. É verdade. É verdade. O que Deus já determinou, não deixe o alvoroço de lá de fora atrapalhar aquilo que Deus já colocou e depositou na sua mão. Não deixe, não deixe. Pode acabar o que quiser acabar. Pode estar dando o contrário, o que quiser estar dando o contrário. Pode acontecer o que estiver acontecendo lá fora. Mas o que Deus lhe garantiu, ele vai cumprir. Ele vai fazer, ele vai realizar. Porque Deus é Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. É esse momento aqui. Nós vamos orar. Orar por cada vida que está aqui. Orar por esse momento. E esse tema dessa mensagem, né? O preço da traição. É algo forte, mas algo que fala a minha alma e a sua alma. Dos gemidos e dos sofrimentos, mas do momento em que Jesus venceu e você vencerá também. Não ficará em nenhum momento frustrado, aflito, desesperado, porque ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E ele pode fazer todas as coisas porque ele é Deus. Continue orando por mim, pela minha família. Eu quero agradecer aos amigos, a cada um de vocês. Não vou citar nomes, mas a cada um de vocês que estão orando por mim, orando pela minha casa. Glória a Deus. Deus possa recompensá-los de maneira extraordinária. Todos os amigos que vão lá no meu WhatsApp conversar comigo, mandar mensagem. Deus abençoe. Aqueles que falam comigo no privado, que sempre estão juntos, Deus os abençoe. Ricamente e abundantemente. E quero dizer para vocês, o plano de Deus está de pé. E ele vai continuar a cumprir e a fazer, porque ele é Deus. Querido Deus, quero agradecer a ti por esse momento. Louvar ao Senhor por todas as coisas. E bendizer o teu nome nessa noite, exaltar o teu nome, porque o teu plano está em ação. Quero glorificar a ti, Senhor, por esse momento aqui nessa live, nesse culto, em louvor e adoração, em celebração dos que chegaram logo, daqueles que chegaram depois. Que a tua mão se estenda sobre cada um dos teus filhos. São muitos que aqui estão. E eu quero glorificar o teu nome a cada servo teu, que aqui entrou, que está sempre conosco. Que o Senhor continue nos ajudando, abençoando e fortalecendo a cada um dos teus servos, no nome poderoso de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Glória a Jesus. Firme, fortes, crendo que tudo Deus já tem preparado para as nossas vidas. Um grande abraço. Até outro momento, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui juntos em outro momento, em outra live, para a glória de Deus. Eu quero dizer para todos vocês que aqui entraram e quem sabe não estejam conosco lá no canal no YouTube, que geralmente nós fazemos lá as lives, está aqui escrito, o canal fixado aqui. Erivelto Oliveira, você entra lá no YouTube, coloca pr.Erivelto Oliveira. Bota pr.Erivelto Oliveira. Ok? Lidiane se esqueceu, minha esposa se esqueceu de colocar aqui. É pr.Erivelto Oliveira. Ou senão você vai na bio do Instagram e tem lá, né, o link e você entra direto e se inscreve lá no canal. É bênção, tem sido bênção, muitas mensagens de Deus naquele canal. Deus tem abençoado muita gente. E se Deus permitir, quero dizer para os irmãos que amanhã nós estaremos ali na live no YouTube. Quero convidar você para estar conosco amanhã ali, no nome de Jesus. Vamos falar algo da parte de Deus. E essa live também, não é? Essa live vai estar também no canal. Ela vai ficar por um tempo aqui, por um pequeno tempo no Instagram. E eu vou colocar lá no YouTube para vocês verem, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe a cada um de vocês. Irmão Márcio, lá no Manaus. A todos os irmãos, amigos. Deus abençoe.
Vocês são bênção de Deus. Um grande abraço. Fique com Jesus. Deus abençoe. Em nome do Senhor. Amém? Fique com Jesus.